E aí, nação tricolor, Diego Torbes, canal Caju Tricolor, o canal que fala de torcedor para torcedor. Muitos assuntos, muita repercussão sobre Rafael Santos Borré. Lembrando que, após o jogo Grêmio e Pelotas, o presidente Romildo Bolzan Júnior e o nosso treinador Renato Portaluppi confirmaram que falta somente o documento assinado, pré-contrato ou o contrato definitivo assinado por Rafael Santos Borré e ser entregue ao nosso imortal tricolor. Há algumas divergências, alguns jornalistas dizem que Borré e seu representante ainda não têm o contrato em mãos, que o contrato ainda não foi entregue, e algumas outras informações dizem que Borré já tem o contrato sim. Eu fiquei com uma dúvida, porque falamos com o dirigente e ele nos disse, só falta ele nos devolver o contrato assinado, dando a entender que esse contrato já está em posse de Rafael Santos Borré. E na entrevista, o presidente Romildo também disse, falta o documento assinado, dando a entender que estaria esse documento já com Rafael Santos Borré, o contrato ou o pré-contrato do jogador com o nosso imortal tricolor. Mas hoje surgiram muitas informações, algumas informações de que o Brighton da Inglaterra teria feito uma oferta, uma proposta, ou estaria com intenção de fazer essa proposta a Borré, né? Surgiram alguns valores, nada confirmado, até aqui a nossa equipe do Caju Tricolor. Nós mandamos mensagens para o Robert Pires, que é ex-jogador do Arsenal, ele é francês, estaria sendo um intermediador, costurando, né, o representante do Borré e também com o clube inglês, o Brighton, onde o Brighton já tem lá Moisés Caicedo. Aí entra uma questão muito importante. Entrei em contato com Brian Owen, com o jornal The Argus. Entrei em contato com o jornal The Argus, querendo saber sobre essa questão, já que eles cobrem lá o Brighton. Tem uma matéria do The Argus, assinada por Brian Owen. Vamos deixar aqui, logo após, daqui a pouquinho, vamos mostrar aqui para vocês esse print, né, dessa matéria e também o link da matéria, onde Brian Owen fala que ele estaria perplexo com essa notícia de que Borré poderia chegar ao Brighton e principalmente mais perplexo ainda com os valores divulgados. Aí você viu aí o print, né? O print da matéria do jornal The Argus, que fala sobre o Brighton, e também do jornalista Brian Owen, quem assina essa matéria, onde ele diz que estaria perplexo com essas informações vindas da América do Sul. Lendo essa matéria, ele diz que está perplexo com os valores, com a possível chegada de Borré ao clube, porque lá não se tem nada, não se fala nada, e ele não tem nada sobre isso. E ainda ele comenta que só se o clube estiver escondendo muito sobre essa questão. E aí nós fomos pesquisar algumas coisas, né? Por exemplo, o Brighton contratou há pouco tempo o Danny Welbeck. O Danny Welbeck, que jogou no Manchester United, jogou no Arsenal. O Welbeck jogou Copa do Mundo em 2018 com a Inglaterra. E detalhe, ele é titular inquestionável. O Brighton quer recuperar a carreira do Welbeck. Ou seja, seria uma incoerência. E a outra incoerência é de que também contratou o Lallana, do Liverpool. E essas duas contratações foram sem custos. Ou o Brighton não tem dinheiro para buscar jogadores com custo, ou eles se resguardaram para buscarem algum outro jogador. Só que aí entra uma outra questão. Eles gastaram 5 milhões de euros no Moisés Caicedo do Independiente Del Valle, com 19 anos. Eles gastariam quase a mesma quantia num jogador de 25 anos e que iria brigar por posição com o Daniel Welbeck? Fica esse questionamento. Esse é o questionamento maior e que tem sido feito também pelo jornal The Argus, na figura do Brian Owen. Conversando com outras pessoas, com algumas fontes da Argentina e também da Inglaterra, eles disseram o seguinte: isso pode ser blefe do empresário, ou isso pode ser uma jogada do empresário junto com o Robert Pires para irem ao Brighton, para abrirem uma porta lá no Brighton, eles oferecerem o jogador no clube. Ou seja, não seria uma proposta do Brighton pelo Borré, sim eles oferecerem o jogador ao clube inglês.
sendo que o representante do jogador não quer que ele jogue no Brasil. E também há informações de que a família não estaria muito disposta a vir para o Brasil devido às questões econômicas e principalmente devido à questão da pandemia. Então fica muito curioso, muito estranho essas questões e principalmente essas que envolvem o Brighton, porque como eu falei, o Brighton contratou o Lallana, que veio do Liverpool, e o Danny Welbeck, jogador do United, do Arsenal, jogador de Copa do Mundo pela Inglaterra em 2018, para recuperar a carreira do Danny. Então ficaria muito estranho. E também já jogam lá no Brighton o McAllister, Alexis McAllister, jogador argentino, e também o Moisés Caicedo, que foi comprado por 5 milhões de euros do Independiente Del Valle, né? Então, algumas questões que não batem e outras questões que vão se abrindo de informações, porque há muita especulação, há muitas notícias desencontradas. A direção do Grêmio, ela acredita que o Borré vai devolver o contrato ou dar uma resposta definitiva até quinta-feira. Dizem que é um prazo final e isso foi falado por alguns dirigentes, mas o que eu ainda fico na minha cabeça depois de um dirigente ter me dito o seguinte: olha, ele não nos devolveu o contrato assinado. Então, deu a entender que esse contrato já está em posse de Rafael Santos Borré. Agora é esperar até o final da semana, pelo visto, mas ficam esses questionamentos sobre essa questão do Brighton. Tem proposta? Por tudo que se fala e por tudo que nós podemos apurar lá do jornal inglês, lá de Brighton, o jornal The Argus, né, que você viu aqui o link, é de que eles estão perplexos de que tem esse nome ligado ao clube. E eles acham que isso é notícia replicada entre Brasil e Argentina, ou até mesmo uma intenção do agente, junto com o Robert Pires, que é um intermediador, ex-jogador do Arsenal, francês, de oferecerem o jogador ao Brighton e não o Brighton fazer uma proposta oficial por Rafael Santos Borré. Fica esse questionamento e também fica ainda aquela questão, né? Ou seja, tudo continua como foi acordado, né? O Rafael Santos Borré tem até o final da semana para entregar o contrato e o intermediador do negócio por parte do Grêmio está muito confiante no negócio. Ele acredita que o jogador também fará os exames médicos durante essa semana, porque ele teria que fazer exames médicos e também a questão de um seguro, e ele está muito confiante ainda nessa realização desses exames e de que ele vai sim jogar no Grêmio. Para alguns jornalistas argentinos e para o agente intermediador do negócio na parte do Grêmio, eles dizem que estão confiantes no negócio e acreditam que terá um desfecho do jogador vindo para o Grêmio. São muitas informações desencontradas, mas nós aqui da equipe Caju Tricolor fomos averiguar também pelo lado inglês, pelo lado do Brighton, e esse jornalista lá do The Argus, ele diz, foi taxativo. Estou perplexo por ter ligado esse nome ao jogador, só se o clube estiver fazendo em muito segredo. Aguardemos as cenas do próximo capítulo, como diria, mas acredito que pode ter sido também um blefe por parte do empresário, ou, como o próprio Brian Owen falou, o representante mais Robert Pires e esse intermediador francês podem também chegar e oferecer o jogador ao Brighton. E aí vai depender das condições financeiras do Brighton, já que contratou 2 jogadores sem custo, o Lallana e também o Danny Welbeck, jogador de Copa do Mundo, sem contar que também já adquiriu o Moisés Caicedo por 5 milhões de euros e jogador de 19 anos. Adquiriria um valor igual a um jogador de 25 anos que não joga na sua seleção? Fica esse questionamento. Não se esqueça. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, traga mais amigos tricolores, queremos chegar aí em 15 mil inscritos e contamos com a ajuda de vocês. Até a próxima, Dali Grêmio.